Você está ouvindo NinjaCast, feito para você que quer se tornar um mestre na área da tecnologia. NinjaCast. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao NinjaCast, um podcast em que trazemos ninjas da tecnologia para compartilhar suas experiências no mercado de trabalho. Hoje eu estou aqui acompanhado com grandes profissionais, o Daniel Guna. E aí, galera? O Leonardo Palles. Fala, galera. O Marcelo. E aí, pessoal? E eu sou o Felipe Coelho. Cada um de nós representa uma área um pouquinho diferente de tecnologia. O Daniel está representando aí Android, o Léo está representando a parte de web, o Marcelo está representando o iOS e eu estou representando a parte de ciência de dados. E a gente quer hoje trazer um pouquinho da experiência de cada um de nós e compartilhar aí com quem tem interesse em começar nessa área. Agora uma pergunta aí pra vocês. Como que vocês começaram na área de programação? Acho que a gente pode começar com o Daniel. Então, minha primeira experiência com desenvolvimento, com querer desenvolver, né? Esse desejo surgiu em mim. Começou lá pro final do meu ensino fundamental, onde tendo o primeiro contato, né, com tecnologia, aquela coisa de jovem mesmo, querendo manter um blog, sabe? Aí eu já comecei a ter contato com HTML, com CSS, um pouquinho de JavaScript. E tem todo aquele estigma, né, de quem querer trabalhar com tecnologia, de que, eu queria trabalhar com tecnologia pra virar hacker. Entendeu? É uma coisa meio ingênua, assim, mas foi o que me motivou, primeiramente, a ter contato com tecnologia, né? Aí, mais pra frente, no ensino médio, eu tinha alguns colegas que já desenvolviam, entendeu? Mas não profissionalmente, era mais um hobby deles. E aí, como eu tinha muito interesse em aprender, comecei a conversar com essas pessoas, mas era uma coisa muito informal ainda. Era uma coisa mais que partia do meu lado mesmo, que eu tinha mais interesse. Quando eu fui realmente começar a tentar ter uma formação nessa área, fui fazendo um curso profissionalizante voltado para a área de Java. Era um curso de duração de 1 ano, e foi realmente nesse ponto que eu comecei a ter as minhas experiências, vamos dizer assim, mais maduras com desenvolvimento mesmo. Aprendi, as tecnologias Javas que eram, vamos dizer assim, moda na época no mercado, né? E logo após isso, até ter concluído esse curso, concluí o ensino médio. E eu sempre tive comigo que eu queria fazer um curso, uma graduação na área. Minha única dúvida era se esse curso seria ou engenharia da computação ou ciência da computação. Consegui passar para ciência da computação e ingressei no curso. E dentro do curso, das várias, né, oportunidades de aprendizado da área mesmo, tanto teórica como prática, me foram apresentadas, né? Até que me surgiu a oportunidade de fazer alguns estágios no meio do curso. Inicialmente, comecei trabalhando com back-end, com PHP, no meu primeiro estágio. Por N razões, eu saí desse estágio logo um pouco depois. Fui tentar ter um pouco de experiência com empreendedorismo, com alguns colegas da faculdade, né? E nessa oportunidade de empreender, que várias oportunidades de atuar com os mais diversos tipos de tecnologia começaram a aparecer. E foi nessa oportunidade que foi a primeira vez que eu tive contato com o desenvolvimento Android de verdade, além do que eu tinha tido na faculdade, que foi uma coisa bem inicial. A partir disso, era uma coisa muito mais assim, surgiu um problema e resolvia. Minha role principal do projeto não era ser dev Android, era realmente algo que só acontecia em função de uma necessidade, entendeu? Depois dessa oportunidade que eu tive de ter com o empreendedorismo, nós chegamos até a ser pré-incubados numa aceleradora. Infelizmente, por algumas razões, né, não vingou, né, a ideia. Mas, com o que eu aprendi, né, com a bagagem que eu ganhei com essa experiência, eu ingressei num outro estágio que foi onde realmente eu tive um contato profundo comecei a ter um contato, né, ser imerso no mundo fantástico do desenvolvimento Android, entendeu? Que lindo. e desde então, tenho mais ou menos dessa oportunidade minha, tem uns que eu comecei a ter contato com o Android tem uns 4, 5 anos, e nessa oportunidade que me surgiu para trabalhar, profissionalmente com o Android tem 3. Desde lá, trilhei um caminho árduo, né, cheio de desafios. Pude aprender uma série de coisas, não sei tudo também, mas eu acho que a experiência que eu aprendi nessa jornada eu posso trazer algo pra compartilhar com vocês aí, galera, entendeu?
Então, no mais seria isso. Hoje, eu trabalho como desenvolvedor Android, eu sou tech lead. Uma das minhas funções, tipo assim, é trabalhar com essa questão de desenvolvimento técnico de pessoas, entendeu? Ou seja, tipo assim, fazer com que as pessoas hoje elas estão no ponto X, em termos técnicos na carreira dela, e eu sou uma espécie de facilitador para fazer com que elas, vamos dizer assim, evoluam, entendeu? Por causa dessa experiência que eu tenho, juntamente também com eu estar atuando, juntamente com o setor de RH de onde eu trabalho, com a parte de recrutamento, entendeu? Me faz ter um pouco, tipo assim, de know-how pra falar um pouco disso, né? Tipo assim, carreiras na área de tecnologia. Seria basicamente isso aí. Pô, que bacana. Eu acho que com essa história tão completa e tão romantizada, eu quero ver aí o que os próximos convidados vão falar. Então, passar a bola aí pro Léo. Como que foi que você começou também nessa área? Então, galera, minha história parece um pouco com a do Guna. Eu comecei a minha vida na programação assim que eu entrei na faculdade, em engenharia da computação. Eu confesso que quando eu entrei, eu não entendia muito assim, o que o engenheiro fazia. Eu não entendia muito de programação. Eu sabia que eu queria estar ali. Eu tinha alguns primos que na época eu fazia análise de sistema em outra faculdade, e eu pegava muita matéria com eles. Então, eu via eles aprendendo lógica de programação, e eu pegava o material e ia aprendendo junto com eles. Porque pra quem faz engenharia, sabe que a engenharia no começo ela é bem lenta, assim, pra te trazer o conteúdo mais específico do seu curso. Então eu fiquei um pouco desanimado e fui aprendendo, assim, por conta própria. Eu lembro a primeira vez que eu fiz um Hello World lá no terminal com um C. Eu acho que eu até fiquei emocionado, porque, cara, era muito diferente pra mim, eu não fazia ideia como que aquilo acontecia. Minha última experiência era, tipo, fazer uma calculadora em Java, mas foi aqueles tutoriais na internet que você vai copiando e colando, que você não vai entendendo nada, sabe? Quem nunca? E eu comecei a aprender, cara. Fui aprendendo C, fui fazendo vários programinhas com C, no terminal mesmo ali, no prompt de comando. Fazia programa de estocar livro, fazia algumas funções para me ajudar no curso de engenharia, para calcular matriz, área de triângulo, área de todas as formas geométricas aí, e formas matemáticas, cálculo, tudo mais. E foi isso. Aí deu mais ou menos um ano de curso de engenharia, eu decidi que pra minha carreira, porque eu queria seguir, a engenharia não tava dando um match, assim. Então eu decidi largar ela e começar um curso de ciência da computação em Belo Horizonte. E foi assim, foi um outro rumo de história, cara. Minha vida mudou bastante, comecei a ficar bem mais contente, assim, com o que eu aprendia, porque eu não precisava estudar tanto por fora, assim, sabe? Na minha própria aula, eu aprendi o que eu queria aprender, assim. Conheceu a gente também. Conheci vocês. Foi desde o começo do curso até o fim, né? Mochileiros. Cara, foi bem da hora, porque é até uma dica pra quem tá começando a faculdade agora. Se você já tá no meio do seu curso aí, cara, e você tá vendo que tá sendo é um fardo muito grande a faculdade, repensa, porque às vezes não é isso. E não tenha medo de mudar, porque uma hora vai valer a pena. E na faculdade, cara, as coisas foram muito naturais, assim. Eu fui monitor de algoritmos 2. Também fui como o Guna, a gente abriu uma startup. Ficamos um tempo pré-incubados na aceleradora em Belo Horizonte. A gente era um pouco imaturo na época, então acho imaturo que eu falo assim, em termos de tecnologia. Então a gente tomou algumas decisões meio complexas, assim, que a gente poderia ter feito muito mais fácil com Python ou JavaScript. A gente queria ter uma solução muito robusta para algo simples, assim. Mas foi um puta aprendizado, a gente aprendeu bastante. Depois que a gente viu que não ia pra frente, a gente seguiu o caminho juntos ali, sempre participando de campeonatos de programação, de desenvolvimento de aplicativos, fazendo cursos de empreendedorismo e tudo mais. E aí foi quando eu comecei meu primeiro estágio na área. Foi numa empresa em Belo Horizonte também, numa fábrica de software. Lá a gente usava Bootstrap, jQuery. Era programação web raiz mesmo, assim. Cara, foi muito bom, porque eu entrei bem júnior. Eu era estagiário, na verdade. Mas eu entrei bem cru, assim, e aprendi com a galera lá como fazia, utilização de CSS, jQuery, até o Ruby também eu vi um pouco. E depois disso, na faculdade, eu tava levando minha carreira muito pra IoT. Eu gostava muito de mexer com IoT. Até que eu descobri uma empresa em Belo Horizonte que fazia geolocalização indoor. Só pra contextualizar aí o público, o que seria o IoT e tal? Cara, IoT significa, traduzindo, internet das coisas. É quando você mescla internet, mescla processamento de dados, mescla computação no seu dia a dia. Então, um exemplo, por exemplo, você chega no supermercado, faz compras, coloca no carrinho e consegue
passar pelo supermercado e ir embora sem passar por um caixa, por exemplo. Toda a computação do que você comprou, até o processamento do seu pagamento é de forma natural. Você não sabe que tem alguma computação ali no meio, mas ela tá, de alguma maneira. E isso seria a IoT. Então é isso, cara. Nessa empresa a gente mexia com a IoT. Foi quando eu tive o primeiro contato com o React. E aí eu fiquei fascinado, cara, porque pra quem vinha do jQuery, JavaScript puro ali, Bootstrap, quando tem o primeiro contato com o React, você fala, cara, que animal, dá pra fazer bastante coisa. E foi assim, cara, foi bem natural a minha entrada no mundo web. Não era uma coisa que eu falei, nossa, um dia eu quero ser um desenvolvedor web. Aconteceu. E eu vi que tinha futuro pra isso, que tem uma área bem grande pra isso, que tem futuro. Eu acho interessante que essa história do Léo, ele começou ali falando que ele mexeu com C e tal, e daí ele foi assim de umas tecnologias mais raiz até ele se tornar um completo Nutella com React. Eu acho muito bacana. Nutella, rapaz. Desenvolvedor web domina o mundo. Mas essa história aí, eu queria saber agora um pouquinho de você, Marcelo. Como que foi aí seu contato com programação e tal? Como você entrou aí pro mundo de iOS? Pô, com tanta história boa dessa galera aí, vai ser difícil agradar, mas vou contar um pouquinho da minha história então. Tudo começou assim quando eu era bem novo. Meu pai, ele é matemático e ele sempre atuou na área de tecnologia, de computação, né? Então, quando eu era novo, né, o nosso primeiro sonho sempre é ser igual ao pai, né? Assim, muitas crianças, né, têm esse sonho de ser igual ao pai, e meu começou logo com isso. E meu pai me ensinou assim, desde novo, assim, algumas coisas, alguns conceitos, né? Eu lembro, ele já abria lá o Visual Basic na época, assim, me mostrava algumas coisas, e eu sempre fiquei muito encantado com a computação. Então, desde novo, eu sempre tive o sonho de ingressar nessa área. Então, quando eu fui crescendo, né, adquirindo um pouquinho mais de maturidade, né, chegando ali no final do ensino fundamental para o ensino médio, comecei a estudar mais isso, e procurando algumas formas, né, de estudar e aprender sozinho e com a ajuda de outras pessoas, do meu pai também, de outras pessoas que já atuavam na área, né, e comecei a estudar, na época, Java, se não me engano, ou C, não me lembro bem, e fazer, né, esses primeiros programinhos que todo mundo faz no começo, né, calculadora e coisa do tipo. Mas eu sempre gostei muito. Aí foi nessa época que começou já a surgir, né, esse universo que a gente tem hoje de tecnologias mobile, né. Na época eu tinha um celular com Android e resolvi estudar e brincar um pouco com isso, né, é o que me era acessível na época, né, e comecei a trabalhar com desenvolvimento Android, assim, né, estudar e tal, e tive, então, a minha primeira oportunidade, talvez que eu digo profissional, assim, de atuar com isso numa empresa, com estágio, né, então eu comecei com Android. Tem muito tempo isso, na época que era Android raiz mesmo, tinha essas coisas de Kotlin. Era no Eclipse, né? E a ideia nova aí do Android Studio era Eclipse com JDT plugin lá, não lembro direito o que era. Mas é isso, aí eu comecei, gostava, sempre gostei muito e tal. Aí nessa época já eu me apaixonei, né, por esse universo de desenvolvimento mobile, e resolvi, né, aí nessa época eu ingressei na faculdade para fazer ciência da computação. Só que, né, entrando na faculdade a gente descobre, né, um universo muito grande de outras áreas, né, além da programação, né, que nos encanta e faz querer enxergar talvez, respirar talvez novos ares, né. Então nessa época eu parei, né, esse estágio, e eu tive a oportunidade de investir um pouco na parte acadêmica mesmo do curso. Comecei a fazer iniciação científica, e nessa iniciação científica eu continuei, assim, né, desenvolvendo projetos que envolviam, né, querendo ou não, a programação. Então aí nessa época eu trabalhei ainda com um pouco de desenvolvimento web, mas, né, continuei desenvolvendo projetos em cima de mobile. Então aí no final do meu curso ali pra frente, aí eu resolvi voltar a atuar na indústria de software mesmo, né, e desenvolver bem essa parte que eu sempre gostei muito. Então eu voltei, na verdade antes disso, né, a gente tinha conseguido, eu fui selecionado, né, num programa que teve dentro da universidade, que ia administrar alguns treinamentos, né, de desenvolvimento para iOS, introdutórios, assim. Após esse curso, né, eu despertei muito interesse na área,
eu já tinha um Mac em casa, então eu era apto mesmo, né, poder estudar e etc. Então nessa época eu me interessei mais. Aí eu voltei para a indústria, né, para uma fábrica de software como estagiário de desenvolvimento iOS, né. Aí daí para frente começou minha carreira com iOS. Desde então já fazem aproximadamente 4 a 5 anos que eu atuo com desenvolvimento iOS. Muito massa. Uma coisa que eu acho um pouco diferente aí, que eu vi que o Daniel ele começou mais através de estágios, o Léo também, o Marcelo acabou fazendo também estágio, mas acho que o Marcelo foi o único que fez um programa de trainee mesmo, e seria bacana se você pudesse contar assim, como foi essa experiência, o que você acha que é diferente de um estágio para um programa de trainee, se vale a pena as pessoas procurarem isso. Ah, sim, é verdade. Eu esqueci de mencionar isso, né? Na época eu era estagiário de iOS numa empresa e aí entrei como trainee em outra empresa, numa consultoria de desenvolvimento e de tecnologia, de transformação digital e etc. E foi assim, foi um momento onde eu dei realmente posso dizer assim, um boom na minha carreira técnica, assim, envolvendo iOS, porque o que é bacana, né, de se entrar numa empresa nesse formato é que você tá ali justamente para aprender e eles estão preparados para te formar, sabe? Um profissional capacitado ali a resolver problemas que... Não rola aquela pressão, né, de entrega, né? Isso. Inicialmente eu fiquei muito tempo ali realmente sendo treinado e pude aprender demais com outras pessoas, né, mais experientes ali que tinham na empresa. Foi um momento, assim, que foi muito legal, assim, para mim, que eu cresci muito pessoalmente e profissionalmente. Porque o mais interessante disso tudo é que após algum tempo dentro da empresa eu pude ajudar, né, também a formar outras pessoas, né, o processo se inverteu, né, aí eu passei a ajudar a formar outras pessoas ali dentro e ver pessoas crescendo, compartilhar conhecimento, realmente é muito legal. Legal demais, cara, e agora eu tô curioso, Filipão, como você começou nessa vida de programação? Cara, ali no ensino médio, eu tava pesquisando assim o que queria fazer. Eu sempre fui um cara que jogou muito jogo quando eu era criança. E jogo até hoje, inclusive. E eu acabei me apaixonando por essa área. Na época eu achei que eu ia querer desenvolver jogos, mas eu fui pesquisando sobre os cursos e daí eu acabei escolhendo ciência da computação por achar que era um curso que ia englobar mais coisas. Eu tinha um certo interesse já, uma curiosidade sobre o que seria inteligência artificial e tentei explorar ao máximo, assim, as áreas. Eu cheguei a fazer monitoria, fiz pesquisa através de iniciação científica, fiz intercâmbio, cheguei a fazer um estágio mais na parte de desenvolvimento, trabalhei um pouco com desenvolvimento web no estágio. Você focou bem em academia, assim, no início, né? Pois é, acabei tendo bastante experiências acadêmicas, né, que seria mais a monitoria e a iniciação científica, e daí no final do curso também, pelo menos lá na minha faculdade, eles focam bastante em você fazer um TCC voltado para pesquisa, assim, né, para a ciência da ciência em computação. E nesse processo eu gostei muito de inteligência artificial. Não era uma matéria que tinha muita presença no curso, então eu acabei tendo que fazer um monte de curso por fora, assim. Então, entrei em várias plataformas, fiz curso online, assisti aula no YouTube, li um monte de livro e fui aprendendo, até eu ter a oportunidade de ter meu primeiro emprego na área. Eu entrei num programa que eles chamam de programa de residência em ciência de dados, onde eu tive aulas com professores do ITA, também estava trabalhando meio período no Itaú. Para mim foi muito importante essa experiência porque ela que deu, assim, uma solidificada na base, que eu não tive uma base tão formal de inteligência artificial. E justamente nessa especialização e principalmente trabalhando dentro do Itaú, eu consegui desenvolver mais essa base. E daí, assim, hoje eu tenho 100% de certeza que eu quero continuar nessa área. Me tornei aí head de inteligência artificial, ou seja, significa que eu ajudo uma equipe de cientistas de dados a desenvolver soluções. É uma consultoria, então a gente desenvolve soluções para empresas de vários setores. Foi basicamente assim que foi minha história, que eu me apaixonei por inteligência artificial. NinjaCast. Uma coisa que eu acho muito interessante, recentemente teve um caso aí que saiu, acho que na Exame ou na Veja, alguma revista aí, de um estagiário que recusou um salário de R$12 mil, como se eles estivessem fazendo alusão que, beleza, você entrou nessa área, você começa ganhando R$12 mil. Assim, eu queria ouvir um pouco do que vocês acham sobre essa reportagem, sobre essa concepção de que formou, vai sair ganhando R$12 mil, o que vocês acham aí do mercado brasileiro
da área de tecnologia? Eu acho uma ilusão. Assim, é claro que uma hora vai ser meio que natural você ter um salário bom, assim, mas no começo eu acho que você tem que estar muito mais preocupado em ganhar experiência do que ganhar salário. Se você pedir para um estagiário fazer algo muito além dele, ou algo que ele não quer para a carreira dele, para ele ganhar 12 mil e ele aceitar, isso pode atrapalhar muito o desenvolvimento dele e ele ter um futuro na área que ele quer tão promissor assim. Eu concordo com o Léo, eu acho que cada passo tem que ser dado de uma vez. E assim, o mercado de tecnologia é sim muito bom, a gente não pode negar que tem crescido muito, cada vez mais as empresas estão contratando muitos desenvolvedores e pagando bem, mas o que a gente não pode esquecer é justamente essa questão. Qual que é o objetivo de ser um estagiário, né? Eu me orgulho em dizer, e acredito que todos vocês também, por onde eu passei, assim, como estagiário, isso contribuiu muito para o que eu sou hoje, para a minha formação profissional que eu tenho hoje. Não quer dizer que assim, eu era estagiário e ganhava mó nota e fazia muitas coisas assim legais, etc. Não, né? Teve muita situação que eu fazia, às vezes até coisas que eu não gostava, mas que contribuíram muito para a minha formação profissional. Isso é inegável. Com certeza, eu acho que o principal objetivo assim, do estágio é te permitir errar bastante. Assim. Então, é melhor errar no começo e errar muito como a gente erra e construir uma base bem sólida aí para quando a gente entrar na área assim, de verdade e começar a ter problemas mais complexos, assim, a gente saber bem o que fazer, porque lá atrás a gente errou bastante. Assim. Sim, concordo com vocês e só ressaltando que essas oportunidades existem, tipo assim, nessa faixa de salário que foi mencionada, mas elas são a minoria, vamos dizer assim, no mercado, entendeu? A gente não pode querer, tipo assim, iludir as pessoas dizendo que é todo dia que uma proposta dessa chega para um estagiário, entendeu? É bem voltado para isso que vocês falaram mesmo, né? Tipo assim, a formação de um profissional, tanto nas hard skills, né, como nas soft skills, que são coisas que realmente não se ensina e que a única forma de se adquirir elas mesmas é igual vocês falaram, errando, tipo assim, e realmente fazendo, entendeu? Pôr a mão na massa. Pois é, super concordo. Inclusive, quando eu fiz estágio, eu ganhava, era R$500 por mês. E eu ia, era uma hora e meia pra eu ir até o lugar, 1h30 até eu voltar. Uma carga horária ali de 30 horas semanais. E assim, eu acredito que você não faz esse tipo de coisa por dinheiro, sabe? Você faz esse tipo de coisa porque você tá a fim de aprender. R$500 tá bom demais, Filipão. Meu primeiro estágio, assim, foi trabalhando de graça, pagando, na verdade, porque eu tinha que pegar metrô. Então, eu acho que dava 200 e pouco por mês. Eu lembro desse dinheiro. Mas no começo é isso mesmo, cara. É sofrer mesmo. Vida de estagiário. E vale a pena ressaltar isso, porque hoje a gente vive, né, um mundo de muito imediatismo. Todo mundo, acho que hoje que está ingressando na área, assim, já tem, por exemplo, um perfil no LinkedIn e o mercado é insano, né? Você vai receber proposta mesmo todo dia. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que estar ciente e com um objetivo claro, assim, de carreira, né? Uma coisa que eu achava muito legal, né? Como nós quatro, né, somos muito amigos, assim, desde o início do curso, a gente sempre trocou essas figurinhas, né? Assim, chegava a proposta, cara, o que eu faço? Me ajuda, né? O que vocês acham disso? Vocês acham que vale a pena? Então, isso foi muito, muito legal, assim, pra mim. Nós já passamos várias situações, assim. Com certeza. Meu primeiro estágio foi o Marcelo que conseguiu pra mim, né? Foi verdade. Eu acho que ter um grupinho de amigos é muito importante. Você decidir fazer uma faculdade ou até na vida mesmo. Porque se você tem contatos na área que você quer trabalhar, tudo fica mais fácil. Porque eles vão conhecer mais oportunidades, podem te apresentar oportunidades na empresa que eles estão, ou na empresa que algum amigo deles está e está precisando de gente. Fica um pouquinho mais fácil de você entender o mercado, porque você conversa entre amigos e entende quais são as faixas salariais, quais são os benefícios, localização e coisas do tipo. E vocês vão crescendo junto, né? Eu acho isso muito importante para o desenvolvimento pessoal. Sim, é verdade. E, tipo, esse é um dos grandes benefícios, né? Tipo assim, uma das grandes, vamos dizer assim, vantagens que você adquire fazendo é até um assunto polêmico que a gente vai abordar, acho que daqui a pouco, mas enfim, fazendo um curso superior, que é o networking. A gama de pessoas que você vai acabar conhecendo, entendeu? Tanto nesses pontos que você abordou, até como oportunidades profissionais no futuro, né? Sim. Eu acho que até mesmo para comparação, assim, a gente saber que a gente tá meio que ali na faixa salarial que o mercado cobra, ou que a gente
tá meio defasado de tecnologia, então nós 4 mesmo, a gente conversa bastante sobre o que a gente faz, e isso é muito bom, porque a gente acaba vendo se realmente o que a gente tá seguindo ali, a gente tá sempre atualizado com o mercado, e se a gente não tá perdendo nosso tempo, assim. E assim, entrando nessa questão, por exemplo, o estagiário que recusou o salário de R$12.000, eu acho muito interessante essa questão que eu falei, que a gente sempre tá conversando, porque o que acontece muito às vezes é você receber uma proposta dessa, né, a gente fica cego, né, a gente fica cego para muitas coisas, né, inclusive porque muitas vezes a gente pensa mais no dinheiro e esquece de olhar muitas outras coisas que seria a área de atuação, o que a empresa pode te oferecer de plano de carreira, né, de crescimento e coisas do tipo. E como a gente fica cego quando a gente recebe uma coisa dessas, muitas das vezes, ter amigos, né, e conselheiros que são da área, assim, são importantes para te abrir essa visão, né, e te fazer refletir, né, quando acontecer uma situação dessa. Isso foi muito legal para mim. E a partir de agora também, né, você tem esse podcast fantástico para se guiar também nas escolhas que você vai fazer na sua carreira. Inclusive, se vocês tiverem algum assunto que vocês gostariam que a gente tratasse aqui nesse podcast, por favor, mande. A gente vai fazer o máximo para contemplar os pedidos de todo mundo. Galera da web aí pode aparecer em força, hein? Quero ver assunto sobre web. E, cara, só para completar, assim, eu acho que tudo que a gente discutiu até agora, eu acho que o grande problema quando você tá no começo da sua carreira é que a gente tem muita pressa, assim, muita ansiedade. Eu falo muito por mim mesmo. Eu sempre tive pressa para aprender tudo, pressa para ganhar dinheiro, pressa para ter um bom emprego, pressa para saber o que seria de mim nos próximos anos, e isso não agrega nada, assim. Hoje eu sou tech lead, front-end na empresa que eu trabalho, e eu ajudo muito no recrutamento dos nossos talentos, assim. Cara, eu garanto pra vocês que emprego tem muito, e o mercado tá muito aquecido, então não fiquem preocupados com o futuro, assim, se vocês vão ter emprego. A nossa área é bem privilegiada, a tendência é só aumentar. A gente hoje tem no nosso mercado, nosso cenário nacional, um déficit de profissionais na área, e os salários estão cada vez melhores e os cargos melhores, né? Então, sem pressa, galera, tudo no seu tempo, foca no começo da sua carreira para aprender tudo que você tiver que aprender e deixa ser natural, as coisas vão acontecer. Isso, focar na base, né? E tendo uma base bem consolidada, o futuro, sem dúvida, não vai ter problemas, porque, como você citou agora, um dos grandes problemas é que a gente vive uma geração muito imediatista, né? Eu mesmo, eu sempre, né, querendo as coisas rápido, né? E involuntariamente, às vezes a gente tá ali, acabou de mudar de emprego, já tá de olho ali em outra vaga e, sabe, vamos valorizar o agora, dando o nosso melhor, assim, a cada dia, que sem dúvida o reconhecimento um dia vai vir, entendeu? Então é importante a gente estar preparado para isso, fortalecendo mesmo a base, né, os conceitos ali desde o início, que sem dúvida o futuro vai chegar e vai chegar legal. Com certeza. E um adendo, assim, nas empresas que eu passei, tem com certeza muita gente que formou nos cursos especificamente de tecnologia, né, ciência da computação, sistema de informação, engenharia da computação e outros. Só que se você, por exemplo, escolheu fazer um outro curso e você tem muito interesse na área de tecnologia, não se acanhe, assim, vai atrás de aprender a programar, de aprender as coisas, porque tem espaço para você no mercado de trabalho também. Eu conheço muita gente que fez engenharia elétrica, conheço gente que fez bioinformática, conheço gente que trabalhou assim nas mais diversas áreas, fez química e depois quis aprender a programar e acabou transicionando para uma área meio de pesquisa em química usando computação. Existem muitas oportunidades para todo mundo mexer com tecnologia e eu acho que uma das tendências aí para o futuro é justamente que todas as profissões, todo mundo vai precisar saber programar, ou pelo menos entender o básico de como as coisas funcionam, entender como que a inteligência artificial funciona, para conseguir, dado esses conhecimentos na empresa que você estiver, agregar o máximo de valor possível. Porque alguém que não entende muito bem como as tecnologias funcionam e como que elas podem agregar, ela não vai conseguir dar um valor muito bom com o seu trabalho no dia a dia, porque o mundo hoje precisa desse tipo de competência. Você vai fazer qualquer coisa, hoje em dia, todo mundo tem rede social, todo mundo tem o site, tem uma galera que tem vídeos, YouTube, aplicativo, tem tudo. E ter um conhecimento, assim, holístico dessas coisas, ou seja, um conhecimento bem amplo,
ajuda você a tomar decisões melhores, mesmo se você não for ser especificamente programador. Se você quiser manjar muito de tecnologia e trabalhar na área de RH, tenho certeza que esse conhecimento vai agregar muito no seu dia a dia. Além disso, é uma coisa que é muito importante, né, dentro de uma carreira na área de tecnologia em si, você ser sempre aberto à mudança. Porque o mercado ele é muito volátil. O mercado, o tempo inteiro ele está mudando, a tecnologia o tempo inteiro está mudando. Então, quem conhece o dia de amanhã, né? Quem diz que na semana que vem, por exemplo, o iOS e o Android vão existir? Então, é muito importante estar aberto a mudanças e por isso que eu falei da base. Você tem uma base muito boa para você conseguir, de fato, transicionar, né, entre essas áreas aí da tecnologia de forma fácil, né, e para você não ficar perdido no mercado, né. Sim, e eu levo até um pouco pra minha área, assim. Quando eu vou fazer as entrevistas de front-end, eu pergunto muito base. Eu faço perguntas de JavaScript, de estilização. E as perguntas, os candidatos, todo pra uma vaga de Angular, ou pra uma vaga de React. E você tá me fazendo pergunta de front-end aqui, algum conceito mais geral, você não vai perguntar nada de Angular. Então, trazendo o que o Marcelo falou pra área web, por exemplo, cara, um desenvolvedor, ele tem que saber desenvolver. Ele vai saber desenvolver quando ele tem uma boa base. Um bom front-end, ele tem uma base muito boa. Então, para ele transitar de tecnologia, vai ser muito fácil. Porque, como o Marcelo falou, cara, se amanhã o React for descontinuado, vai acabar com a minha carreira? Não vai, porque eu preocupei em ter uma boa base de web e vou saber transitar de uma tecnologia para outra, se isso for preciso. Fazendo só um adendo ao que o Felipe falou sobre pessoas transitando de outra área, você citou muitas áreas correlatas à área de exatas. Mas eu também, na minha trajetória, já conheci várias pessoas que vieram, tipo assim, das mais variadas formações, entendeu? Algumas nem sequer formação tinham, entendeu? Uma formação que, vamos dizer assim, são profissionais autodidatas, entendeu? E que esse tipo de coisa não é um empecilho pra você ingressar nessa área, entendeu? Que como é uma área que, em alguns âmbitos, ela chega até a ser um meio e não ser o fim, o seu conhecimento de uma outra área pode até chegar a contribuir para um resultado melhor, entendeu? E falando dessa questão da base, realmente é extremamente importante, concordo plenamente com o que vocês disseram, entendeu? NinjaCast. Hoje tem muitas notícias aí, saiu uma notícia que o Elon Musk não exige faculdade para você ir trabalhar com ele e tal, não quer nem saber. E eu queria entender aí um pouquinho qual que é a opinião de vocês, quando que eu devo fazer uma faculdade, quando que eu não devo fazer uma faculdade, pensando aí especificamente nesse mercado de tecnologia. Cara, eu tive essa conversa 2 semanas atrás com 2 estagiários lá na empresa. Eles me fizeram essa pergunta se eles continuavam a faculdade, se eles faziam uma faculdade, e eu fiquei assim um pouco reflexivo, sabe? Eu acho que, assim, no meu caso, pra mim foi um divisor de águas. Hoje, se eu tivesse que voltar pro início da faculdade, fazer tudo de novo, com certeza eu faria, porque me ajudou a entender a minha carreira, me entender meu lugar, e, cara, foi um divisor de águas, aprendi tudo que eu aprendi. E hoje eu sei que se eu quiser mudar de área, pela base que o meu curso me deu, eu não vou ter tanta dificuldade assim, se eu não tivesse tido professores, mentores para me ajudar na minha formação. O que eu respondi para eles é que, cara, façam com certeza. A faculdade vai ajudar eles muito nisso, vão dar maturidade, vão dar conhecimento. Tem, claro, exceções, cara. Tem os caras fora da curva que não precisam de faculdade, se dão bem. Agora, eu não sei dizer muito bem se é realmente um conhecimento meio que natural, se é sorte, tá no lugar certo, na hora certa. Mas assim, pra mim funcionou muito bem e se eu tivesse que voltar, eu faria tudo de novo. Pois é, das pessoas que eu conheço, assim, que não fizeram faculdade e trabalham no mercado de tecnologia, geralmente elas tiveram alguma experiência bem cedo, assim, começou a aprender a programar, e geralmente elas foram se aprofundando naquilo, e daí elas não sentiram necessidade de ter uma visão mais ampla. Pra mim, acho que assim como pro Léo, foi muito importante fazer faculdade, porque eu acho que te dá uma visão muito mais abrangente do que é a área de tecnologia, do que é a ciência da computação, e daí eu consegui tomar uma decisão muito mais direcionada, assim, né? Tive aulas sobre redes de computadores, sobre arquitetura de computadores, sobre programação em si, sobre lógica, sobre circuitos, sobre inteligência artificial.
E daí, tendo me exposto a tudo isso, eu consegui realmente tomar uma decisão. Eu acho que faz sentido para alguém, assim, não fazer uma faculdade, só se ela já sabe muito bem o que ela quer fazer e se ela tá confortável em seguir, assim, de maneira autodidata, aprofundando seus conhecimentos naquela área. Concordo com o que o Léo falou, que, tipo assim, um dos grandes pontos, né, que, tipo assim, que se ganha em fazer uma faculdade é a questão da base. Você vai ganhar base, tipo assim, numa série de assuntos dentro da área, entendeu? Vai ser um divisor de águas para te guiar qual caminho você vai tomar dentro da área. Não estou dizendo também que você não pode adquirir essa base fora da faculdade, mas na minha visão, vai ser um exercício extenuante de autodisciplina. Eu vejo a faculdade como um ambiente muito mais propício e mais fácil de você, vamos dizer, ser impulsionado a fazer isso, entendeu? Outro ponto importante que a gente já mencionou aqui é a questão do networking, das pessoas que você vai conhecer, das amizades que você vai levar para a vida, entendeu? São pontos também que agregam bastante. E essa questão da universidade, eu faço eu já pensei muito sobre esse assunto e eu cheguei numa conclusão, numa analogia que é a forma mais didática de explicar como é que eu vejo essa relação pra mim. Eu vejo que, tipo assim, muitas das vezes nós como profissionais, nós temos uma caixa de ferramentas, entendeu? Que é o conjunto de coisas que a gente sabe fazer e operar. E eu acredito que, assim, mesmo que, sei lá, você seja um profissional, que todos os dias você vai lá e pega na sua caixa de ferramentas, sei lá, um alicate e usa alicate todos os dias, talvez vai chegar um dia que você vai precisar de uma furadeira. E você não vai ter uma furadeira lá dentro. Você vai ter que se desdobrar para conseguir essa furadeira. É muito o que o Marcelo falou, né, Guna? Sobre como a tecnologia muda sempre e como a gente tem que se adequar a ela. Justamente. Então, eu vejo que a universidade disso, você vai montar sua caixa de ferramentas de uma forma mais completa, conhecendo quais ferramentas existem, entendeu? Quais tecnologias, quais métodos, quais áreas existem, e vai ter uma noção básica de como operar ela, entendeu? Tipo assim, na minha analogia, se você não tem uma furadeira na sua caixa de ferramenta, você vai ter que, tipo assim, descobrir onde comprar uma furadeira, como é que uma furadeira funciona, qual que é a melhor marca de furadeira, entendeu? Tipo assim, e por aí vai, entendeu? Tipo... E, assim, concordando, né, com tudo que foi colocado, para mim também, eu vejo a faculdade como foi um divisor, assim, de águas na minha vida, porque, como tudo que vocês já disseram, né, tem a questão do networking, que eu acho essencial na vida profissional de qualquer um. Muito difícil de você se construir sua carreira sozinho, né, então... Networking é importantíssimo e a faculdade gera muito isso, né? Não só isso, mas com as oportunidades que existem dentro da universidade, né? De cursos, etc. O meu primeiro contato com a iOS mesmo, como eu disse, foi dentro da universidade, né? Um curso que eu consegui ganhar lá dentro e foi meu primeiro contato. Então, assim, além dessas coisas, tem essas oportunidades que a universidade nos dá, né? Mas, claro, não basta fazer uma faculdade por fazer, assim, sabe? Essas oportunidades e essas coisas que realmente tendem a acrescentar na sua carreira vêm com dedicação e com vontade, né? Assim, você fazer a coisa com vontade, se dedicar e as oportunidades vão aparecer. Senão você consegue fazer um curso, né? Digamos, empurrando com a barriga e você vai formar e vai ter pouca coisa, né? Vai ter pouca bagagem, vai levar pouca coisa, né? Do seu curso aí, da sua graduação aí de 4, 5 anos. Então, eu acho muito importante, sim, fazer uma faculdade, mas eu acho mais importante que fazer uma faculdade é fazer uma faculdade bem feita, com dedicação, com entrega, porque várias oportunidades vão surgir lá dentro, né, profissionais. Muita gente acha que não, né? Mas o mercado não exige faculdade. Cara, mas o tanto de mercado que pode abrir para você com a sua faculdade, através do networking e coisas do tipo, as pessoas não costumam falar, né? Não faça a faculdade pelo mercado, faça por você, né? Usando essa analogia aí das ferramentas, não se esforce aí para fazer a faculdade com o mínimo de ferramentas possível. Use o máximo de ferramentas possível pra você ter uma furadeira e não cair nessa furada. Nossa. Igual você falou assim, faça a universidade por você mesmo e não, tipo assim, pelo mercado. Tipo assim, você faz a universidade, tipo assim, pra, vamos dizer assim, abranger, tipo, você tem um crescimento como pessoa, logicamente, como profissional, e ser mais abrangente em termos de oportunidade. Aí, tipo assim, é uma questão que fica na cabeça das pessoas, né? Pra suprir uma necessidade do mercado, eu tenho, tipo assim, certeza do que eu quero fazer da minha vida, supondo que eu escolhesse lá atrás que eu tenho certeza que eu vou ser desenvolvedor Android. Qual que é a opinião de vocês sobre isso, com relação à faculdade?
Cara, eu acho que a primeira coisa que eu penso é que a gente não pode ser xiita, assim, quando a gente entra na faculdade. A gente tem que fazer tudo, aproveitar tudo, todos os momentos, e não definir logo no começo, assim, uma área, sabe? Porque a gente nem sabe o que a gente vai trabalhar, como que a gente pode definir uma área no começo. Então, tenta ver com bons olhos tudo, tentar entrar em qualquer discussão, tentar aprender o máximo possível e o resto vai ser natural, sabe? Eu nunca me imaginava no começo da faculdade ser desenvolvedor web, e hoje eu tô aqui, então, sei lá, mente aberta, sabe? Pra tudo que você vê lá dentro. Ô, Léo, isso é uma coisa que eu sempre falo muito, assim, quando eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas que estão começando, né? Mais especificamente falando do nosso contexto, né? Do curso de Ciência da Computação, que a gente tem mais propriedade para falar, por termos cursado, né? Eu sempre que eu tenho a oportunidade de falar com pessoas que estão começando no curso, é isso, cara. Por mais que você tenha, assim, um sonho, né, específico de alguma coisa, está fazendo computação por isso, seja aberto a novas coisas, a novas tecnologias, a novas oportunidades que o curso vai te oferecer, né? Porque quando a gente entra num curso de ciência da computação, a gente entra imaginando uma série de coisas, né? Sei lá, esses caras que fazem computação ficam aprendendo a fazer joguinho, fica aprendendo a consertar impressora, coisas do tipo. Mas a imensidão que é a ciência da computação, a gente só tem noção do que é isso quando a gente está lá dentro, né? E realmente é um mundo um universo muito grande e cheio de coisas legais que, se você for com a cabeça muito fechada, né, num objetivo, você pode perder oportunidades, né, de se entregar a uma dessas áreas aí que são muito legais, né? Então, assim, ciência da computação especificamente é um curso muito acadêmico, sim, né? Você vai ver muitas coisas relacionadas, né, à pesquisa em ciência da computação, mas, cara, tem tanta coisa legal, imagino que nos outros cursos também da área de computação, que é legal você dar uma oportunidade, né, a si mesmo de entender um pouco mais e de gostar, né, e acabar gostando e querendo seguir aí, seja na área acadêmica ou tentar conseguir alguma coisa aí na área da indústria mesmo. Mas isso é o conselho que eu sempre tento dar para quem tá começando. Eu concordo super. Assim, na dúvida, tenta. Vai lá, vê se é a sua praia, fazer faculdade, ir nas aulas, o conteúdo mesmo. Até porque o que eu vejo muitas vezes acontecendo é que tem muita gente encantada com o resultado e não com o processo em si. Então, muitas vezes você vai conhecer, você tem uma admiração por tecnologia, porque, sei lá, você tem uns smartphones, você tem apps, você gosta das redes sociais que você usa, você gosta de games e tal. Só que quando você tá olhando para essas coisas, você tá olhando para produtos, que é o resultado de um puta de um processo que tem por trás. E muitas vezes, pode ser que você goste do resultado, mas você não se apaixone tanto pelo processo. E na minha opinião, assim, se você quer trabalhar com tecnologia, você vai ter que se apaixonar muito mais pelo processo. Tipo, eu tenho um problema, como que eu vou juntar aqui minhas peças, como que eu vou usar a minha caixinha de ferramentas para resolver esse problema de uma maneira eficiente, sabe? Eu acho que quem se encanta com esse tipo de problema é a pessoa certa aí para atuar na área de tecnologia. E, Felipe, é importante essa questão que eu falei, né, de se dedicar e de abrir mesmo, né, sua mente no sentido de absorver mesmo tudo de diferente que está sendo colocado durante um curso. Porque, por exemplo, na minha vida profissional, eu já tive que, usando a analogia, né, da caixa de ferramentas, usar ferramentas que talvez sem a faculdade eu não teria na minha caixa de ferramentas, né, para resolver problemas que eu nunca imaginei que eu precisaria de usar isso. Na verdade, eu poderia até não precisar de usar isso, mas é aquela situação, né? Eu consigo fazer um furo na parede sem uma furadeira? Cara, talvez consigo, mas isso vai ser muito mais difícil, né? Se eu tivesse uma furadeira, era só ir lá e furar. Então, eu já resolvi problemas do meu dia a dia de trabalho, utilizando recursos, né, aprendidos aí em disciplinas completamente, assim, aleatórias, digamos, né, em relação ao que eu trabalho hoje. Então, consegui tirar uma ferramenta ali dessa caixa de ferramentas aí que me ajudou, né, a solucionar problemas. E isso é muito importante. Tirou as palavras da minha boca, Marcelo. Eu ia voltar para analogia e falar que uma furadeira, ela não fura apenas uma parede de tijolo, né? Ela pode furar outras coisas. Então, hoje, já usei vários algoritmos que a gente vê em sistemas operacionais em outra área. E a nossa área de computação, ela é bem mescla, assim, né? Você pode reaproveitar vários algoritmos, reaproveitar vários
novos conhecimentos em outro cenário. Eu acho isso bem legal. E isso é muito interessante, eu tô me lembrando aqui, não sei se vocês se lembram, teve uma palestra do professor Roberto Bigonha, ele falou a seguinte frase, né, no contexto estavam discutindo, né, carreiras na área de computação e regularização da profissão e coisas do tipo, ele trouxe a seguinte frase, cara, a computação, ela é uma ferramenta para resolver problemas. Então, isso é uma coisa que eu levo muito para mim, porque assim, hoje, tudo bem, né, a área de desenvolvimento de software, ela é uma área assim da computação. A computação em si, né, a ciência da computação é uma coisa muito mais ampla do que isso. Então, o que eu me cobro muitas vezes na minha vida profissional é, cara, como eu estou usando a computação como ferramenta para resolver meus problemas? Como eu uso a computação para resolver problemas da computação? E isso só se dá, né, se tiver uma caixa de ferramentas bem cheia. Que lindo, muito lindo. É uma realidade até triste, isso, mas pelo menos é uma visão minha, tipo assim, o mercado não liga se você tem a caixa de ferramentas ou não. É um diferencial, mas eu vejo que ele, tipo assim, realmente busca por pessoas que saibam usar aquela ferramenta que você usa todo dia bem. Eu vejo muito mais uma questão, tipo assim, hoje se busca muito mais pelo menos mercadologicamente falando, muito por especialistas do que realmente analisar a base das pessoas. Porém, eu acho que para um profissional de início de carreira, na hora de, tipo assim, beleza, eu vou escolher um profissional para, tipo assim, para me treinar ele, entendeu? Tipo assim, para mim fazer ele crescer aqui dentro. A única referência que vai ser utilizada vai ser a base dessa pessoa. Porque, tipo assim, eu já assumi que aquela pessoa não tem as skills, as especialidades que eu preciso como empresa. Então, eu vou ter que, tipo assim, ensinar isso para ele. Porém, como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou distinguir o profissional A, o candidato A do candidato B? É pela base. Outro ponto também, vai dar muita base a questão da universidade. Você vai ter, tipo assim, onde assim, vai conseguir transitar bem entre elas, mas a partir do momento que você, tipo assim, sabe o que você vai fazer, a universidade não vai te ajudar tanto a se especializar naquilo, pelo menos no curso de ciência da computação. Aí vai ter que partir de você mesmo correr atrás disso, entendeu? A gente não pode se iludir, tipo assim, achando que a gente vai entrar lá, eles vão entregar todo, tipo assim, o conhecimento, tipo assim, das mais diversas áreas possíveis pra gente, de forma extremamente aprofundada, e a gente vai sair de lá, tipo assim, o MacGyver, tipo assim, da tecnologia, entendeu? Tipo assim, não é assim que funciona. Vai ter que partir um pouco de nós também, com a nossa base estabelecida, sabendo o que a gente quer da nossa vida como profissional, começar a trilhar nossos caminhos como cada um de nós fez aqui, né? A gente teve toda a nossa base, vamos dizer assim, construída dentro da universidade, entendeu? Mas chegou um momento que a gente já sabia mais ou menos qual caminho, ou nós fomos levados aos caminhos que a gente gostaria mais ou menos de trilhar, e começou a partir da gente, tipo assim, o desejo de começar a aprofundar mais em cada uma dessas áreas, entendeu? É algo que eu vejo muito também pra pessoa que já decidiu, tipo assim, por A mais B, não vou entrar no mérito disso, de não fazer universidade, ou não tem condição de fazer universidade, né? Tipo, cursar uma graduação, beleza, tipo assim, já sei o que eu quero fazer, então vou, tipo assim, procurar por conta própria, estudar, procurar, tipo assim, recursos materiais mesmos pra, né, tipo assim, me profissionalizar naquilo, e às vezes até, tipo assim, realmente procurar um curso destinado naquela coisa específica que ela quer aprender, entendeu? Seria basicamente isso. Assim, eu concordo, mas eu queria voltar um pouco num primeiro ponto que você tocou, em relação ao mercado, né? Hoje procura-se muito por especialistas e não generalistas, mas eu acho que o cenário está um pouco mais caótico e entra um pouco naquele ponto lá do estagiário que recusou um salário de R$12 mil, voltando nesse assunto. Hoje o mercado, como a gente, na verdade faz um link aí com até outros assuntos que a gente já tocou, hoje o mercado procura tanto desesperadamente por desenvolvedores, né, que, cara, vai ter empresa que vai dobrar o seu salário para você fazer uma coisa que te contratando, por exemplo, como um desenvolvedor sênior, sendo que você não tem essa senioridade, talvez que até eles esperam, né? Mas o desespero é tão grande que eles dobra seu salário e te contrata. Então, tem que tomar muito cuidado. O primeiro ponto que eu queria tocar é nesse sentido, né? De não assumir, talvez, uma carga maior do que você realmente é, de senioridade, por exemplo. Outro ponto é que, em relação a fazer, né, uma faculdade ou não, que a gente estava discutindo, né?
claro, né, uma pessoa consegue sim, acho que atingir um nível de qualidade, né, voltado no contexto de software especificamente, muito bom, estudando sozinho e etc. Mas aí entra até uma frase que eu já ouvi muito, né, que é, cara, você quer ser desenvolvedor ou você quer ser engenheiro, né, de software? Né, existe uma diferença, ao meu ver, né, muito grande, porque um desenvolvedor consegue sim, talvez, resolver muitos problemas, né? Isso eu posso dizer aplicado não só à área da engenharia de software, né? Eu vou usar esses dois termos, mas se aplica a todas as áreas aí. Consegue sim resolver muitos problemas, mas aí volta naquela questão, né, de como resolver da melhor forma e coisas do tipo. Então, só voltando naquele assunto da faculdade, eu acho que é uma forma que a faculdade contribui, né, para te formar um profissional melhor, é justamente te dando essa possibilidade de ser mais generalista e entender um pouco de cada coisa que compõe, né, compõe o cenário que você trabalha, né? Certamente. E nessa linha, assim, independentemente do caminho profissional que você tomar, eu acho muito importante você sempre ter humildade, porque você nunca vai saber tudo. A área está em constante evolução e você nunca vai saber todas as tecnologias, você não é melhor do que ninguém. Você tem um conjunto de experiências. Eu acho que você tem que ter humildade para reconhecer que existem muitas coisas que você não sabe e que você pode aprender com muita gente que está ao seu redor, com a comunidade e tudo mais. E, como diria ET Bilu, busquem conhecimento. Eu concordo muito com o que o Guna falou também, o que todo mundo falou, na verdade. O mercado realmente não espera do profissional aquela caixa de ferramenta, mas eu acho que você, como profissional, vai saber quando você estiver usando essa caixa de ferramenta da maneira certa. Porque, por mais que o mercado esteja bem quente, eu acho que nenhuma empresa vai querer manter um profissional que não se desafia, que não traz melhorias e tá ali só para fazer o que foi proposto e nada além. E sobre generalistas versus especialistas, eu acho que toda empresa precisa de especialista e toda empresa precisa de generalista. Não tem como a gente saber de tudo, como o Felipe falou. Então, não tem como a gente ser especialista em tudo. Então, eu acho legal, sim, a gente ter uma grande área ali para que a gente vai olhar e nunca esquecer das outras, sabe? Levar as duas em paralelo, mas com um foco de vida. Porque é igual a teoria do pato, né? Você pode ter um pato que faz tudo, nada, voa, anda, mas não se especializa em nada. Então, eu acho que é isso. E eu não sei vocês, eu tenho observado no mercado uma evolução, assim, que as empresas estão querendo de novo aquele profissional multithread, sabe? É o cara que sabe DevOps, é o cara que sabe back-end, front-end. E eu acho que um fator disso aqui realmente tem muita demanda de profissionais e um profissional multistack consegue assumir vários papéis numa empresa. Isso é uma visão minha, não sei quanto a vocês. Concordo, mas não só por essa questão de ter um profissional multitarefa, mas, cara, no dia a dia de uma empresa de trabalho, tem uma premissa básica, é comunicação, entendeu? E você, tipo assim, tá apto a conversar com profissionais de outros times, entendeu? Conseguir entender a linguagem, os termos técnicos, às vezes até propor uma solução de uma forma mais alto nível, ter conhecimento dessas outras áreas vai agregar bastante como profissional, entendeu? Com certeza. NinjaCast. E agora indo para a parte final aqui desse podcast, espero que vocês tenham gostado bastante. Eu queria pedir para vocês mandarem algumas dicas rápidas para quem está procurando ali seu primeiro emprego, seu primeiro estágio na área de tecnologia. O que vocês acham que pode ser diferencial para eles conseguirem serem selecionados dentre, às vezes, vários aplicantes de uma vaga? Então, o primeiro ponto, eu acho que a pessoa tem que se mostrar uma pessoa que está com vontade de aprender. Eu acho que isso é o principal quando se procura um estágio, né? Porque eu já vi muitos casos, né? Estagiário chegando, querendo na verdade, uma pessoa chegando para fazer uma entrevista de estágio, se considerando já com, por exemplo, um nível alto em determinada tecnologia. Tá esquecendo que ele é um estagiário, não tem experiência, né? O estágio é para ele aprender. Então, na verdade, ele não tem que estar ali ele não está ali para ensinar, na maioria das vezes. Claro, ele vai ensinar em muitas situações, as pessoas vão aprender com ele. Mas o foco do estágio como a gente disse, é o aprendizado. Então, eu acho que, ao meu ver, o primeiro ponto assim, que uma pessoa deve procurar, né, demonstrar é que está com vontade de aprender e que está disposto mesmo, né, a ajudar a empresa e correr atrás mesmo. Eu acho que esse é o primeiro
primeiro ponto. Uma dica que eu gostaria que eu deixaria seria, tipo assim, acho que um fator muito importante é a questão da comunicação, saber conversar, saber a hora de ouvir, ainda, tipo assim, não ter medo, sabe? Porque é uma coisa que eu vejo muito em profissionais mais no início da carreira, ter medo de se comunicar e ter medo de errar, entendeu? Errar faz parte do processo, é a forma de aprender, e você tem que se permitir errar, porque essa oportunidade está lhe sendo dada. Então, vai lá, tenta fazer, se deu errado, aprende o que você tiver a aprender disso e da próxima vez tenta melhorar, entendeu? Se você tem muito interesse em uma área, se você já puder, tipo assim, ir desenvolvendo um projetinho ou outro já naquilo simples mesmo, já é uma coisa que, tipo assim, já vai agregar bastante, já vai ser um diferencial com relação a outros profissionais, entendeu? Que estão pleiteando a mesma vaga que você. Só completando o que o Marcelo falou, acho que uma dica que eu dou, seja proativo, sabe? E além dessa proatividade, cara, se desafie. Tenta enxergar os problemas como eles são, porque eles acontecem. Tenta mostrar pra todo mundo ali que você não tá só automático, sabe? Você tá tentando entender o que tá acontecendo, o porquê das coisas. E cada vez que você se questiona, seu questionamento te traz outras dúvidas e outros aprendizados. Então, se desafie, seja proativo e corra atrás sempre, assim. Além disso, assim, eu acho que eu vejo muito é uma galera tentando aumentar muito o que é ser um estagiário, sabe? Como o Marcelo falou, você é um estagiário e as pessoas estão esperando que você seja um estagiário. Eu acho que você forçar um currículo ali vai ser bem prejudicial, porque a empresa vai esperar algo de você que você não é. E às vezes eles vão te colocar em alguma posição que não vai te permitir tanto aprendizado se eles enxergassem desde o início que você tem uma base não tão forte assim, que você precisa ainda construir a sua base. Então, não forcem nada, sabe? Deixa que a sua imagem vai ser construída pela sua experiência, pela sua bagagem, nada além. Vale a pena ressaltar, Léo, que, cara, a empresa, ela não espera quase nada de você, sendo você um estagiário, sabe? Eu digo tecnicamente falando. Então, não tenta... Muitas das vezes a gente tenta, né, construir muitas coisas até falsas em cima de experiências nossas e, assim, de conhecimentos. Cara, seja realista, fala a verdade, porque uma empresa que procura um estagiário, no geral, não espera muito, né, da pessoa tecnicamente falando, né? É raro um estagiário que saiba tudo. As empresas estão cientes disso. Então, até uns estagiários lá da empresa às vezes me procuram, falam, nossa, cara, tô demorando demais pra fazer uma entrega. Eu falo, cara, não se cobre tanto, sabe? Você é um estagiário, você tá aqui pra aprender. A gente não vai te cobrar como um desenvolvedor júnior ou nada além, assim. Continua fazendo o que você tá fazendo, correndo atrás, estudando, mostrando que você tá interessado e pronto, cara. Você já tá cumprindo o seu papel aqui, que é nada além de estudar e aprender. Emendando isso também com a minha dica, eu acho que quando tô procurando estagiário pra minha equipe, o que eu sempre procuro é vontade de aprender. E uma das formas que você pode mostrar essa vontade de aprender é fazendo projetinhos. Quando eu converso com você sobre assuntos da área, você já vai ter uma noção, você não precisa saber tudo. Então, se você quer um estágio na área de ciência de dados, você precisa entender o que é aprendizado supervisionado, não supervisionado, saber uma técnica e outra, conseguir explicar pelo menos o funcionamento básico, mostrar que você já tentou fazer alguma coisinha ou outra. Mas assim, eu não estou esperando que você tenha um conhecimento formal, prático, até porque é a sua primeira experiência. Eu estou querendo alguém que me prove, assim, que ela quer aprender sobre aquilo, e quando ela entrar na equipe, ela vai dar o melhor dela para agregar valor e aprender enquanto estiver fazendo isso. E é isso, pessoal. Se você gostou bastante desse conteúdo, continua acompanhando a gente, tanto aqui no nosso podcast quanto em outras redes sociais, para mais conteúdo sobre carreira, educação e tecnologia. Valeu! Valeu, galera! Valeu, galera! Tudo nosso, nada deles. Você ouviu o NinjaCast. Esse episódio chega até você com o apoio do Code Dojo, uma escola de tecnologia focada em ensinar o que está em alta no mercado. Confira esse e outros episódios no www.codedojo.com.br/NinjaCast. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.